Ensaio visual. Vamos iniciar com a definição desse termo conforme a norma ABNT-NBR-NM 329. Trata-se de um ensaio não destrutivo que emprega a radiação eletromagnética em frequências visíveis, podendo ser direto, remoto ou translúcido, com um aumento de até 10 vezes. O ensaio visual é uma das mais antigas atividades de inspeção nos setores industriais, sendo o primeiro ensaio não destrutivo aplicado a qualquer tipo de peça ou componente, estando associado a outros ensaios de materiais. No passado, este ensaio era executado superficialmente, pois não era exigido um registro documentado e, muitas vezes, também não ficava claro quais as características deveriam ser interpretadas pelo executante do método. Com o decorrer dos anos, constatou-se que as características e comprovação da qualidade dos produtos só poderiam ser verificadas mediante um ensaio sistematizado. Foi a partir daí que o desenvolvimento dos ensaios não destrutivos encontrou o seu lugar e, mediante a normalização das atividades, foi possível estabelecer algumas exigências. Utilizando uma avançada tecnologia, hoje o ensaio visual é um importante recurso na verificação de alterações dimensionais, padrão de acabamento superficial e na observação de descontinuidades superficiais visuais em materiais e produtos em geral, tais como trincas, corrosão, deformação, alinhamento, cavidades, porosidade, montagem de sistemas mecânicos e muitos outros. Vantagens do ensaio visual. Aplicável a todos os materiais e equipamentos. Pode ser realizado em superfícies planas ou curvas, com geometria complexa ou ainda naquelas de difícil acesso. Possibilita a identificação rápida de descontinuidades. Grande simplicidade da realização da inspeção quando utilizamos a técnica ensaio visual direto, a olho nu. Não necessita de contato com a superfície a ser ensaiada. O ensaio visual direto é o método de custo mais baixo. Não apresenta riscos à saúde do inspetor. Limitações do ensaio visual. Necessita de limpeza prévia da superfície, deixando-a isenta de imperfeições que podem mascarar o ensaio. Necessita de uma iluminação superficial adequada para a identificação das descontinuidades. Sensibilidade limitada a olho nu e, em algumas situações, pode ser necessária a aplicação de outro método complementar. Fundamentos da luz. Esse é um assunto complexo e, antes de explanarmos sobre a luz, a radiação eletromagnética, faremos uma breve revisão da física. O átomo, como conhecemos, é composto de um núcleo e de uma eletrosfera. No núcleo encontramos duas espécies de partículas conhecidas como prótons e nêutrons. O próton tem carga elétrica positiva e o nêutron é eletricamente neutro. A eletrosfera é composta apenas por elétrons. Estes possuem carga elétrica negativa, são muito menores e massa muito menor do que as partículas do núcleo. Para maior facilidade didática, vamos considerar que os elétrons giram em torno do núcleo em locais diversos, mais próximos ou mais afastados, que recebem o nome genérico de orbitais ou de níveis energéticos.
Os elétrons, ao se movimentarem espontaneamente numa camada eletrônica, não absorvem nem emitem energia, mas eles não são rigidamente presos a esses orbitais, podendo deslocar-se de um orbital mais próximo para um mais afastado. Quando um átomo recebe e absorve energia, térmica ou elétrica, o elétron pode saltar para uma camada mais energética, camada externa. Quando isso acontece, dizemos que o átomo ficou excitado, absorvendo uma quantidade de energia suficiente para que um de seus elétrons passe de um nível para outro de maior energia. Só que esse estado de excitação não persiste por um tempo definido e rapidamente o elétron retorna ao seu nível de origem, emitindo, nesse processo, a quantidade de energia excedente correspondente à diferença de energia dos níveis entre os quais o elétron transitou. A diferença de energia entre dois níveis determina que espécie de radiação é emitida, pois existe uma relação direta entre energia e frequência da onda de luz. Se a diferença de energia entre dois níveis é tal que a frequência da radiação emitida está entre 10 elevado a 14 Hz e 10 elevado a 15 Hz, trata-se de uma radiação luminosa ou simplesmente luz. Essas mudanças de níveis são chamadas de saltos quânticos, já que as diferenças de energia não podem assumir qualquer valor, mas apenas valores discretos, definidos uma espécie de pacote ou quantum de energia. Na linguagem da física, tais pacotes de energia emitidos ou absorvidos pelo átomo são chamados de fótons. Agora, imagine que incida sobre um átomo um fóton de energia que não seja suficiente a promover um salto quântico. Nesse caso, o elétron não muda de nível e o átomo também não absorve essa energia incidente. Analogamente, imaginemos que uma criança franzina correndo tenta chutar levemente uma bola em movimento, cheia de areia, que cruzou à sua frente. A bola com areia mantém o seu curso, a criança continua correndo em outra direção e teremos a impressão de que nada aconteceu. A energia do chute não foi absorvida passando pela bola como se fosse transparente. Logo, podemos dizer que essa transparência de um meio está diretamente relacionada com os níveis de energia dos seus elétrons. Caso a diferença entre esses níveis de energia seja diferente da energia que é carregada pelos fótons da luz incidente, a luz não será absorvida. Em outras palavras, no meio em questão será transparente para aquela frequência de luz. Fótons. Entraremos agora em alguns conceitos mais detalhados sobre a radiação eletromagnética. Vimos que a luz é composta de diminutas partículas de energia individualmente agrupadas, denominadas fótons. Se fosse possível imaginar um feixe de luz extremamente ampliado, ele provavelmente se assemelharia à figura ao lado. Uma barragem de fótons, em azul, incide numa superfície, a cujos elétrons, em laranja, transmite a energia fotônica. Estes elétrons desprendem-se e deslocam-se a grandes velocidades. Esse efeito fotoelétrico da luz intrigou os cientistas por muitos anos, até que Albert Einstein, em 1905, o investigou e concluiu que a luz se propagava em torrentes de pacotes de energia, hoje conhecidos por quanta de luz ou fótons. Liberados e possuindo energia para queimar, esses fótons podem ser controlados e serem convertidos em energia elétrica, o que permite que sejam captados
por um medidor de luz. Quando estudamos sobre a radiação eletromagnética, podemos afirmar que, atualmente, há duas teorias válidas. Podemos dizer que quando a radiação eletromagnética se propaga no espaço, ela se comporta como onda, mas quando incide sobre uma superfície, passa a se comportar como partícula. Portanto, temos a teoria da dualidade onda-partícula. Na teoria ondulatória da luz, a luz é uma manifestação de energia constituída por ondas semelhantes ao som, comportamento ondulatório. Já na teoria corpuscular da luz, a luz é constituída por minúsculas partículas, os fótons, de características muito especiais. Já a velocidade da luz depende da permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do meio em que ela se propaga. Entretanto, a mudança da velocidade da luz em certos meios é muito pequena. No vácuo, 300.000 km por segundo. Como os fótons não têm massa, não interagem gravitacionalmente. Mesmo não tendo massa, o fóton tem energia, já que é uma partícula elementar em movimento. Também não tem carga e, portanto, não sofre atração ou repulsão por ímãs ou objetos eletrizados. Portanto, sem interação eletromagnética ou gravitacional, os fótons praticamente não sofrem desvios em sua trajetória. São formados pela combinação de campo elétrico e campo magnético variáveis. O campo elétrico oscila num plano vertical, enquanto o campo magnético oscila num plano horizontal, sendo perpendiculares entre si. O campo elétrico e magnético são perpendiculares à direção de propagação, sendo, portanto, classificadas como ondas transversais. Apesar da onda eletromagnética ter a mesma natureza, ela pode ser caracterizada de formas diferentes em função de sua amplitude ou intensidade, a sua frequência e o seu comprimento de onda. Analisando individualmente a oscilação do campo magnético ou elétrico, percebemos que determinada onda eletromagnética apresenta uma frequência característica. Essa frequência, f, que corresponde ao número de oscilações por segundo, cuja unidade é Hertz, é inversamente proporcional ao comprimento dessa onda, lambda. Vale lembrar também que a energia de uma determinada onda está relacionada com a sua frequência. Na amplitude de uma onda eletromagnética ou de uma fonte de luz está diretamente relacionada com a intensidade da onda, ou seja, quanto maior a amplitude da onda, maior a sua intensidade ou potência e vice-versa. Por exemplo, se compararmos dois feixes de luz verde de mesma frequência, o feixe constituído por radiação com maior amplitude será mais intenso do que o outro, ou seja, transportará uma potência eletromagnética maior sobre a mesma área iluminada por ambos os feixes. Ao recebermos nos olhos ambos os feixes de luz verde, o mais intenso se apresentará para nós como o mais brilhante.
Lembrando da teoria da radiação eletromagnética, os fótons individualmente transportarão a mesma energia. Quando atingir uma superfície, a absorção de um fóton de qualquer um dos dois feixes por um átomo produzirá o mesmo efeito no átomo, mas uma onda com maior amplitude, portanto mais intensa, bombardeará a mesma área iluminada com um número maior de fótons na unidade de tempo. A tabela mostra a relação entre a classificação e o comprimento de onda eletromagnética em ordem crescente, de acordo com a norma ISO 21438. Nas imagens abaixo, vemos uma alteração gradativa do comprimento de onda e percebemos que, dentro de todo o espectro de ondas eletromagnéticas presentes no universo, somente uma pequena porção é classificada como luz visível e captada pelos nossos olhos. Cores e luz. A quantidade de luz refletida ou absorvida por um objeto determina o comprimento de onda visível. Portanto, a cor de um objeto nada mais é que a parte da luz que este objeto não absorve e reflete para os nossos olhos com determinada frequência e comprimento de onda. A percepção de uma cor de um objeto depende de três fatores: a luz, o objeto que está sendo visto e o observador. Quando iluminado por luz branca, um objeto pode deixar de refletir todas as cores e ainda absorver alguma. Assim, um corpo azul, por exemplo, reflete principalmente o azul e absorve as outras cores. Um corpo é branco quando reflete todas as cores e um corpo tem cor negra quando absorve toda a luz que incide sobre ele, isto é, quando não reflete nenhuma das ondas eletromagnéticas do espectro visível. A luz branca é também chamada de luz policromática, enquanto uma luz de cor pura, como verde, por exemplo, é chamada luz monocromática. A cor não é uma característica própria do objeto, mas depende da luz que o ilumina. Podemos afirmar também que a cor é uma sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão, isto é, sobre nossos olhos. Um corpo vermelho, quando iluminado por luz branca, absorve todas as cores, exceto a radiação eletromagnética com frequência específica da luz vermelha, que é refletida. Se esse corpo for iluminado por luz monocromática amarela, por exemplo, ele será visto como um objeto negro, pois o amarelo é absorvido e não é vermelho para ser refletido. Existem três comprimentos de onda, o vermelho, verde e azul, que constituem a base para todas as cores da natureza captados pelos nossos olhos. Por isso são denominados de cores primárias da luz. Todas as demais cores do espectro são criadas pela combinação de diferentes intensidades desses três comprimentos, por isso as primárias são também chamadas de aditivas. Quando as cores primárias se sobrepõem, duas a duas, elas geram três cores, o ciano, magenta e amarelo, denominadas de cores secundárias. Quando todas as cores primárias estão presentes na mistura, tem-se a cor branca. Mais adiante veremos como as cores primárias e secundárias estão diretamente relacionadas com a capacidade de percepção de cores dos nossos olhos. Interação da luz com os meios sólidos.
Podemos classificar os meios materiais por onde a luz se desloca em 3 grupos: os transparentes, translúcidos e opacos. Nos meios transparentes, a luz pode atravessá-lo em linha reta sem apresentar espalhamento. No translúcido, a luz pode atravessá-lo sofrendo desvios, ou seja, transmite larga porcentagem da luz, mas uma porção sofre espalhamento devido à difusão. Já o opaco, a luz não consegue atravessá-lo. Todo o espectro da luz é absorvido ou refletido pelo objeto opaco. Agora que classificamos os meios por onde a luz se propaga, vamos colocar mais algumas particularidades da interação com os objetos sólidos que são inspecionados. Quando a luz segue de um meio para outro, por exemplo, do ar para o interior de uma substância sólida, podemos ter uma parte da radiação luminosa sendo transmitida através do meio, uma parte sendo absorvida e outra parte refletida na interface entre os dois meios. A intensidade do feixe incidente sobre a superfície do meio sólido deve ser igual à soma das intensidades dos feixes transmitido, absorvido e refletido, representados como IT, IA e R. A intensidade de radiação, podendo ser expressa em watts por metro quadrado, corresponde à energia que está sendo transmitida por unidade de tempo através de uma área unitária que é perpendicular à direção da propagação. Uma alternativa para a equação anterior é T mais A mais R igual a 1, onde T, A e R representam a transmissividade, a absortividade e a refletividade, ou as frações de luz incidente que é transmitida, absorvida e refletida por um material. A soma dessas frações deve ser igual a uma unidade, uma vez que toda a luz incidente ou é transmitida, ou absorvida, ou refletida. Os metais são opacos quando submetidos a todo o espectro de luz visível. A absorção se dá numa camada exterior muito superficial do objeto metálico, geralmente não excedendo a 0,1 micrômetro. Assim, apenas películas metálicas mais finas que 0,1 micrômetro são capazes de transmitir alguma parcela de luz visível. Outra particularidade é que, além dos metais serem opacos a todas as frequências do espectro visível, também são opacos numa faixa que vai desde as ondas de rádio até mais ou menos metade do espectro ultravioleta. No entanto, são transparentes a radiações de mais alta frequência, raio-x e gama. A maior parte da luz branca absorvida na superfície do metal é remitida na forma de luz visível com praticamente o mesmo comprimento de onda, uma luz refletida. A refletividade da maioria dos metais está entre os fatores 0,9 e 0,95, sendo que uma pequena fração da luz absorvida é remitida como radiação infravermelha e que não é visível aos nossos olhos. Logo, dada a opacidade dos metais e sua boa refletividade, a cor percebida pela nossa visão é determinada pela distribuição dos comprimentos de onda da radiação refletida, e não da absorvida. Se o metal tiver uma aparência prateada brilhante quando exposto à luz branca, isso significa uma alta reflexão ao longo de toda a faixa do visível. Logo, as composições de fótons dos feixes incidente e refletido são similares. Por exemplo,
no alumínio e na prata. Vale lembrar que somente haverá reflexão na superfície da chapa metálica das ondas eletromagnéticas de alta energia ou alta frequência para sensibilizar nossos olhos. Diferentemente do cobre e do ouro, que possuem aparência vermelho-alaranjada e vermelho-amarelada, respectivamente, pois uma parte da energia associada aos fótons de luz que possuem menores comprimentos de onda não é remitida na forma de luz visível, mas de radiação infravermelha. Para exemplificar melhor essa interação da luz com o sólido metálico, observe a imagem ao lado. Vemos que há 3 ondas incidentes visíveis, todas monocromáticas. As ondas de cor vermelha e laranja são as de frequências e energias mais baixas e praticamente não ocasionam a remissão ou reflexão de fótons visíveis, mesmo se aumentarmos a intensidade dessas 2 ondas incidentes. Então, podemos considerar que no espectro de ondas visíveis de maior comprimento, 700 nanômetros e 618 nanômetros, boa parte da energia incidente é absorvida pelo metal e a remissão dos fótons ocorre no espectro da radiação infravermelha e, portanto, não visível. Ao contrário, a onda visível incidente da alta frequência energia, 400 nanômetros azul, ocasiona uma elevada reflexão de fótons visíveis e uma absorção praticamente nula.